Existe uma mentira que nos ensinaram muito cedo. A mentira de que a filosofia vive nos livros, nos anfiteatros, nas vozes pausadas de professores que nunca gritaram na vida. Mas, e se eu te dissesse que algumas das perguntas mais honestas já feitas sobre a existência humana não estavam num tratado de 800 páginas? Estavam num riff de guitarra, numa voz que rompia no meio de uma nota, num homem em cima de um palco que parecia estar se despedindo do mundo toda a noite, porque de certa forma, estava. O rock não nasceu para entreter, nasceu para incomodar, para dizer em voz alta o que a sociedade preferia que você engolisse em silêncio. E isso, curiosamente, é exatamente o que os filósofos sempre fizeram. Bem-vindo ao arquivo. Hoje a gente vai abrir uma gaveta que ficou fechada por tempo demais. Para entender por que o rock é filosófico, você precisa entender o que ele veio quebrar. Em 1955, quando Elvis Presley rebolou o quadril na televisão americana, o escândalo não era estético, era existencial. Porque aquele movimento simples dizia algo que a cultura ocidental do pós-guerra não queria ouvir. O corpo existe, o prazer existe, a desordem existe. A filosofia tem um nome para isso. Chama de Dionisíaco. Dioniso, na mitologia grega, era o deus do vinho, do caos, do êxtase. Tudo que a ordem apolínea, racional, contida, simétrica, temia. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no século XIX, retomou essa tensão e disse algo que escandalizou os acadêmicos da época. A civilização ocidental estava sufocando o dionisíaco em nome de uma falsa ordem. Estava trocando a vida real pela ilusão de controle. O rock chegou 100 anos depois e provou que Nietzsche tinha razão. Não através de argumentos, através de volume, de suor, de dissonância. Mas o rock não foi só o caos pelo caos. Os melhores artistas do gênero eram, sem saber, filósofos que pensavam com instrumentos. E é isso que vamos ver agora. Nietzsche escreveu em O Nascimento da Tragédia que a arte mais poderosa é aquela que nasce da tensão entre o apolíneo e o dionisíaco, entre a forma e o caos, entre a beleza organizada e o abismo instintivo. Nenhum gênero musical viveu essa tensão mais intensamente do que o rock. Pense em Jim Morrison e The Doors. Morrison era um homem que leu Nietzsche, leu Rimbaud, leu Blake. E depois subiu num palco em Los Angeles e tentou transformar tudo isso em ritual. Seus shows não eram apresentações, eram cerimônias de autodestruição e transcendência simultâneas. Ele disse uma vez: "Eu me interesso por tudo que está em movimento, em crescimento, ou está em processo de mudança." Isso é filosofia do devir, a ideia nietzschiana de que a existência não é um estado, mas um fluxo constante. Agora pense em Jimmy Page e o Led Zeppelin. Page era um estudioso do oculto, de Aleister Crowley, de simbolismos herméticos. A música do Zeppelin não era só pesada, era deliberadamente ritualística. Stairway to Heaven não é uma música sobre uma escada, é uma meditação sobre a ilusão do progresso linear, sobre a busca que nunca chega ao fim que prometeu. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor pelo destino, incluindo sua parte trágica. E então tem o Black Sabbath. Tony Iommi perdeu as pontas dos dedos num acidente industrial. Em vez de parar, adaptou sua técnica e criou um som mais lento, mais grave, mais sombrio, porque era o único som que seus dedos conseguiam produzir. Nietzsche diria: "O que não me mata me fortalece." Mas Iommi foi além. Transformou a limitação em estética. E essa estética deu origem ao heavy metal, um gênero inteiro nascido de uma ferida. Se isso não é filosofia vivida, eu não sei o que é. Existe um mal-entendido enorme sobre o niilismo. As pessoas pensam que o niilismo é a filosofia do nada importa, então faz o que quiser. Mas o niilismo real, o niilismo como experiência vivida, é muito mais doloroso do que isso. O niilismo
É o momento em que você percebe que os valores que te foram dados não se sustentam, que as promessas que a sociedade fez, de que o esforço leva à felicidade, de que o sucesso resolve a angústia, eram ilusões. E ninguém nos anos 90 personificou isso mais visceralmente do que Kurt Cobain. O Nirvana não fazia música sobre revolta adolescente, fazia música sobre a impossibilidade de pertencer. Cobain era um homem que se tornou o símbolo de uma geração e passou o resto da vida fugindo disso, porque ele sabia que o símbolo não era ele, era uma projeção. E viver como projeção de algo que você não é, isso é uma forma específica de tormento existencial. O filósofo romeno E.M. Cioran entenderia perfeitamente. Cioran passou décadas escrevendo aforismos sobre o sofrimento da consciência. Para ele, o problema fundamental da existência humana é que somos os únicos animais que sabem que vão morrer, e que, pior do que isso, passamos a maior parte do tempo fingindo que não. Cioran escreveu: "Não é a solução dos problemas que nos atrai, mas os problemas em si." Cobain viveu essa frase. Sua música não resolvia nada. Ela nomeava, e às vezes, nomear é o único ato honesto disponível. Há uma diferença crucial aqui que precisa ser dita. O niilismo como estética, como postura, como moda, é vazio. Mas o niilismo como ponto de partida honesto para encarar o mundo sem ilusões, esse tem dignidade filosófica. Cobain chegou até a beira. Cioran ficou na beira a vida inteira, escrevendo sobre ela. A diferença entre os dois é que Cioran encontrou na escrita uma razão para continuar. Cobain não encontrou o equivalente. Mas o rock não ficou só no sofrimento individual. Parte da tradição do rock sempre olhou para fora, para as estruturas de poder, para as mentiras coletivas, para os sistemas que transformam pessoas em engrenagens. E aqui entra um dos atos mais filosoficamente coerentes da história do rock. Rage Against the Machine. Zack de la Rocha não era só um vocalista, era um leitor voraz de teoria política, filosofia da libertação, pensamento decolonial. As letras do Rage não eram raiva genérica, eram raiva direcionada, articulada, embasada. Mas a filosofia que mais ressoa no espírito do Rage não é Marx nem Gramsci, é Albert Camus. Camus dizia que o único problema filosófico verdadeiramente sério é o suicídio, ou seja, dado que a vida não tem sentido inerente, por que continuar? A resposta de Camus não era fé, não era esperança, era revolta. Continuar vivendo e viver com intensidade, com recusa, com resistência, mesmo sabendo que a vitória final não existe. Isso é o que Camus chamou de o homem revoltado. O Rage Against the Machine é isso em forma de música. A frase repetida no final de Killing in the Name não é agressividade juvenil. É uma declaração filosófica. É a recusa ao automatismo, a obediência acéfala, a engrenagem que nos convida a participar da própria opressão. Camus não teria pedido para diminuir o volume, teria cantado junto. E então tem Nick Cave. Se existe um artista no rock que encarnou a tradição filosófica sem nunca abandonar a beleza, é Nick Cave. Cave passou décadas escrevendo sobre amor, morte, Deus, perda e redenção, não como temas separados, mas como facetas da mesma experiência irresolvível. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer diria que a vida humana oscila entre o desejo e o tédio. Quando não temos o que queremos, sofremos. Quando conseguimos, a satisfação dura pouco e volta ao vazio. Para Schopenhauer, havia poucas saídas honestas desse ciclo. A arte era uma delas, especialmente a música, que ele considerava a mais poderosa das artes porque não representa a realidade. Ela é a realidade. A música não descreve a vontade humana. Ela a expressa diretamente. Nick Cave conhece esse abismo pessoalmente. Em 2015, seu filho Arthur morreu aos 15 anos. Cave
transformou essa dor em Skeleton Tree, um dos álbuns mais devastadores já gravados, e depois em Ghostin, que não é um álbum sobre superar a perda, mas sobre aprender a carregar o peso dela sem ser esmagado. Em entrevistas, Cave falou sobre como a tragédia mudou sua relação com a arte, que a perda não o fez entender menos o mundo, o fez ver mais claramente o quanto de beleza existe nele. Schopenhauer chamaria isso de resignação compassiva, a percepção de que o sofrimento não é exceção, é a textura do mundo, e que reconhecê-lo sem fugir é uma forma de liberdade. Cave não resolveu nada, mas fez da impossibilidade de resolução uma das obras mais belas do rock dos últimos 30 anos. A escola nos ensinou que a filosofia e a arte são departamentos separados, que os filósofos pensam e os músicos sentem. Mas Nietzsche, Camus, Cioran, Schopenhauer, todos eles sabiam que essa separação era falsa, que o pensamento mais honesto nasce quando não há mais como fingir que a cabeça e o corpo existem em mundos diferentes. O rock sempre soube disso. Soube quando quebrou o silêncio confortável dos anos 50, quando nomeou o vazio dos anos 90, quando recusou a obediência nos anos 2000, quando ficou na beira do abismo e escreveu canções de lá. Os filósofos escreveram sobre o caos da existência com palavras. Os músicos escreveram com distorção, volume e silêncio. A diferença é de instrumento, não de profundidade. E se você chegou até aqui, se você é o tipo de pessoa que para diante de uma música e sente que ela está dizendo algo que você não sabia que precisava ouvir, então você já sabe disso. Você só não tinha o arquivo. Agora tem. Inscreva-se.